Olá, pessoal. Essa minha palavra que eu compartilho com vocês, também compartilhei no culto do dia 5 de setembro desse ano de 2021, Semana da Pátria, portanto, nos cultos presenciais aqui na Comunidade de Cristo. E essa palavra, ela busca, sim, essa reflexão sobre a pátria celeste, a nossa ação na pátria deste mundo, e também os textos bíblicos indicados para este final de semana, especialmente aquela história em que Jesus dialoga com uma mulher de outra nacionalidade, de outra pátria, sírio-fenícia, e também ele cura um homem posterior com problema de surdez e de problema na fala. Muito bem, para começar esse momento, eu queria lembrar você, talvez você conheça pessoas que tenham dupla nacionalidade. Conhece alguém? Eu confesso que mais ouvia falar assim a respeito dos esportes, quando um jogador de futebol, por exemplo, mesmo tendo nascido em um outro país, disputava por outra seleção por conseguir a dupla nacionalidade. Mas também conversando com amigos, pessoas aqui da nossa comunidade, por vezes sabemos de relatos de como conseguiram a dupla nacionalidade. Falei com um amigo que há pouco conseguiu a dupla nacionalidade com a Itália, né, brasileiro e italiano. Também há aqueles que fazem com a Alemanha, né? E como é que faz isso? Todos demonstram, dizem que precisa de uma série de documentos e comprovações dos seus antepassados, da ligação, da raiz dos seus antepassados com um desses países, que nem eu citei, a Itália ou a Alemanha. Eu queria destacar agora, nesse instante, sobre a busca por uma cidadania ou por uma herança junto à pátria celeste, que é aquilo que nos indica a Escritura Sagrada. Ali no livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, é interessante aquele capítulo que fala dos heróis da fé. Quando fala de Abraão, da sua caminhada, ele fala da busca por uma pátria. E nós temos o versículo 14, que diz assim: aqueles que dizem isso, a busca, por meio da fé, aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles. Percebam aqui essa busca por uma pátria celestial. Se tem aí os mecanismos de conseguir a dupla cidadania através de documentos que comprovem alguma raiz de algum antepassado, como é que faz para ter essa cidadania, essa herança com a pátria celeste? Porque afinal é isso que devemos buscar, o reino de Deus em primeiro lugar. Eu queria trazer essa reflexão a partir de algumas diferentes circunstâncias, especialmente com palavras de Jesus, gestos de Jesus. Aliás, é interessante pensar não só no que Jesus disse, mas no que ele se movimentava, em como os evangelistas dizem que ele se movimentava. Por que eu estou falando isso? Eu vou mencionar depois nas histórias de hoje. Em primeiro lugar, da história dessa mulher de outra nacionalidade. Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao 30, nós temos esse diálogo com uma mulher de outra nacionalidade. É interessante pensar isso quando estamos na Semana da Pátria. Pensamos nas diferentes pátrias humanas e nessa pátria celeste. Bom, vocês sabem que a formação do povo de Deus se deu como uma nação e posteriormente, por assim dizer, como uma pátria. Os descendentes de Abraão. Para se vincular a essa nacionalidade, tinha que, de certa forma, mostrar o seu vínculo com Abraão. De primeira, já menciono para vocês e lembro-lhes que Jesus mostra que essa pátria é para todos, sem distinção de nacionalidade, sem distinção de outras muitas coisas.
E já adianto para vocês também que nós nos tornamos herdeiros desta pátria celeste por meio da fé. Mas vamos comentar um pouco disso a respeito dos textos. Percebam e lembrem que Jesus, certa vez, em Mateus 13, você pode encontrar esse texto, que Jesus está convidando o pessoal ao arrependimento. E aí ele chega a dizer uma seguinte expressão: não fiquem dizendo, diz Jesus, nosso pai é Abraão, nosso pai é Abraão. E aí Jesus diz, porque Deus pode dessas pedras, apontou para pedras, fazer filhos de Abraão. Essa palavra é instigante. Jesus está mostrando que essa nacionalidade, esse vínculo, essa herança com essa pátria celeste, não se dá simplesmente por eu ser filho do fulano, do beltrano e ser descendente de ciclano. Se dá por meio do arrependimento, fundamentado na verdadeira fé. E Jesus instiga uma mulher sírio-fenícia, nesse texto que há pouco falei, de Marcos 7, a partir do versículo 24. Ela foi pedir ajuda junto a Jesus. Ela queria ajuda para um familiar. E Jesus está reunido ao redor da mesa junto com pessoas, judeus do povo de Israel. E essa mulher de outra nacionalidade chega pedindo ajuda. E Jesus diz uma coisa que no primeiro momento soa muito estranha. Parece até muito preconceituoso, mas era uma ação desafiadora de Jesus. Jesus diz assim, não é certo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Era, sim, uma menção ao fato de ela não ser daquela nacionalidade. Jesus sabia de todas as coisas e como lidar e estava desafiando aquela mulher. E aquela mulher disse, sim, é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Ali Jesus percebeu um arrependimento, uma humildade, uma fé que ele já conhecia por ser Deus. E então ele chama ela de também filha e anuncia também a ajuda que ela estava pedindo naquele instante. Da mesma forma, logo depois, fala da cura de um surdo e gago que trazem até Jesus, e aí Jesus ajuda esse homem. E por meio dos seus gestos, se antes ele desafiou aquela mulher, agora por meio dos seus gestos, ele mostra de onde que vem a verdadeira bênção, ou o verdadeiro, entre aspas, documento que me faz pertencente à pátria celeste. De onde vem toda a ajuda? Jesus diz que pega esse homem, leva para um lado, daí diz que ele toca no homem. O texto diz assim que Jesus tem um movimento, ele olha para os céus, suspira profundamente e então usa a saliva dele e depois diz ao homem efatá, é uma expressão que quer dizer abre-se. Então diz que aquele homem ficou curado de sua surdez, abriu-se os ouvidos. Efatá parece uma expressão meio tipo abracadabra ou abra-te sésamo, parece uma expressão de uma ajuda imediata, mágica. Mas percebam que pelos movimentos de Jesus, ele fala de meios. Por que ele olha para os céus? Ele não precisava olhar para os céus, mas ele olha para os céus para mostrar para as pessoas ao seu redor e para aquele homem que toda boa dádiva, como está escrito em Tiago 1,17, vem dos altos céus. Depois começamos a refletir e talvez pensar por que Jesus suspira profundamente para que os outros percebam. Isso tem a ver um pouco com esta ênfase de Jesus na busca pelo Pai. Por que não fazer aqui uma análise com a oração? Pelo que a gente suspira? Pelo que você tem suspirado na vida? A gente diz assim, suspira no momento de paixão, no momento de emoção. E Jesus ali está direcionando-se ao Pai. É uma emoção, é uma profundidade, é uma oração. Se ele olha para os céus, a reflexão para a gente é, para que a gente está olhando nessa vida? Para onde a gente está dirigindo nossos olhos? Ele nos convida a focar no reino do céu, na pátria celeste.
E Jesus então usa a sua saliva. Percebam que há uma relação aqui, de novo, com a palavra. Não é assim que a gente diz, eu estou gastando a minha saliva falando. Ele não se cansa de usar a sua voz, a sua palavra, e mostra que ela tem poder, não só chegando como um discurso racional aos nossos ouvidos, mas é um verbo poderoso, por meio do qual Deus fez o mundo. Um verbo que, ligado à água, nos dá o dom do batismo, ao pão e o vinho, nos dá o dom da Santa Ceia. E ali, ele dá também o dom da cura àquele homem. Percebam, então, que há meios pelos quais nós recebemos a bênção de Deus. E voltando ali à questão da nacionalidade, lembra que eu falei da dupla nacionalidade, de amigos que conseguem essa dupla nacionalidade, é brasileiro, mas de repente com a Itália, com a Alemanha, daí já tem um passaporte, né? Como é que será que é o passaporte para o reino dos céus? E vocês sabem que a Bíblia ensina que é por meio da fé. Isso é muito relevante. Não é algo mágico como um abracadabra, é algo pelo qual Jesus usa um meio. E para dar essa fé, ele usa a sua palavra, os sacramentos. Por isso que o batismo concede o dom da fé. E o batismo é um excelente exemplo sobre esta cidadania celeste. Quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus diz para ele assim, no capítulo 3 de João, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Portanto, diz Jesus, é impossível entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Não é possível ver o reino, diz ele, se não nascer da água e do Espírito. Também já apontando para o batismo, esse nascer de novo. Onde que eu nasci? Nasci no Brasil. A minha nacionalidade, sou brasileiro. Mas pelo Espírito, pelo poder da palavra, nasci como um herdeiro desta pátria celeste e vivo a minha vida toda modificada neste sentido. Por que eu estou falando em nacionalidade? Porque estamos na Semana da Pátria, 7 de setembro, independência do Brasil. Falamos em patriotismo, em exercício da vocação, em luta por justiça. Ora, mas eu aqui estou falando em focar o reino dos céus. Mas Jesus é genial, como sempre, apontando para a nossa vida aqui também. Ele diz que se queremos ser gratos, queremos adorá-lo, por Ele ter nos tornado herdeiros da pátria celeste, por ter nos dado esta nacionalidade, Ele diz, se querem me amar, amem o próximo. E aí Jesus diz assim que no dia derradeiro, no dia do juízo, Ele vai dizer aos patriotas celestes, repito, Ele vai dizer aos patriotas celestes, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e fostes visitar-me, era forasteiro e me recebeste. E aí os patriotas celestes vão dizer, mas Jesus, quando é que foi que a gente te viu assim e te ajudou? Eu não lembro, não vi. E Jesus então dirá, todas as vezes que fizestes isso para um dos meus pequeninos ao redor, a mim o fizestes. Percebam? Apesar de vivermos com este foco na nacionalidade celeste, na pátria celeste, Ele nos desafia e diz, olha, por meio da fé vocês estão vinculados a essa pátria. Mas quem está por meio da fé vinculado a essa pátria, exerce nesse mundo, por meio do amor, os cuidados, o respeito, a justiça para com as pessoas ao redor. Por isso podemos celebrar o Dia da Pátria Terrestre, no nosso caso o Brasil, com muito afinco, com luta por justiça, com exercício das nossas vocações para o bem de todos, nesse mundo, orando por esse mundo, por estas autoridades, tentando fazer a diferença, sendo que Jesus disse que somos sal e luz nessa pátria. Mas também sem esquecer que estamos nesse mundo, mas dele nós não somos. Somos filhos de Deus. E isso nos dá uma
nos dá uma perspectiva, uma esperança e um ânimo, mesmo em meio às dificuldades desse mundo. Pois assim podemos viver numa paz interna, lá do coração, pela certeza do perdão e esse vínculo com essa pátria celeste. E podemos viver no amor que Jesus nos ensinou, nessa paz e nessa luta pela paz externa também. Que Deus assim nos abençoe nesta dupla nacionalidade, tripla nacionalidade, mas nessa certeza de que pertencemos ao reino dos céus. Que assim seja. Amém.